E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos aí. E hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula, né, de história, aonde nós começamos a trabalhar sobre a ascensão da burguesia, né? Todo o contexto histórico que começou a fazer com que a burguesia começasse, então, a tomar, né, o seu lugar, né, e a lutar contra o absolutismo, o antigo regime que nós já vimos lá no bimestre passado. Beleza? Aqui nós temos a foto, né, de dois grandes reis, né, que existiram, né, um da França e o outro da Inglaterra. Né? O que está montado num cavalo é o Carlos I, que nós vamos estar trabalhando hoje dentro da Revolução Puritana, tá certo? E, né, o outro aqui atrás de mim é o rei Luís XVI, né, que foi o rei da França durante a Revolução Francesa, que também vai ter um fim bem trágico, beleza? Então, pessoal, vamos lá que a nossa aula vai ser muito legal com relação às revoluções, então, hoje, né, que aconteceram na Inglaterra, né, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, beleza? Acompanhe então, pessoal, vamos lá. Então, pessoal, dentro das revoluções inglesas, né, nós podemos destacar aí que a Inglaterra foi o primeiro local a apresentar, né, a ação mais, né, contundente da burguesia em relação a lutar contra o absolutismo, toda aquela visão do antigo regime que existia, né? Esse grupo, né, que era a burguesia, que começou, né, a surgir então dentro da Inglaterra, né? Eles desejavam dinamizar a economia, participar mais ativamente da política, né, por meio de um controle do Estado, né, porque desse modo eles poderiam, né, ter uma posição mais privilegiada, assim como os nobres tinham, né, para realizar então os seus projetos sociais e econômicos, né, poderem desenvolver, né, a sua prática econômica bem tranquilo, né. Só que para nós entendermos esse processo revolucionário que houve, né, da burguesia, como ela acabou se tornando dominante na Inglaterra, né, nós precisamos entender como é que era o contexto político, social e econômico antes da Revolução Inglesa, né? Então, a centralização política, o absolutismo, né, foram bastante precoces na Inglaterra, já iniciando com a dinastia dos Tudors, né, que foi de 1485 até 1603. Né? Essa família, essa dinastia, ela chegou ao poder, né, sem grandes dificuldades e resistência, porque ela se apresentou como uma pacificadora. Porque a Inglaterra viveu muitos tempos de conflitos com outros povos, principalmente os franceses, né? E cansada desses conflitos longos, né, bastante violentos, como foi a Guerra dos 100 Anos, né, que foi de 1337 até o ano de 1453, e a Guerra das Duas Rosas, né, que foi de 1455 até 1485. Então, né, o parlamento inglês, que surgiu como resultado, né, de uma política que foi chamada de Magna Carta, que foi estipulada em 1215, né, poucas vezes foi convocado. Né? Então, a realeza que existia, né, a monarquia que existia nesse período, durante o governo dos Tudors, né, a burguesia, os proprietários de terra, né, que eram conhecidos como gentry, né, e que eles que participavam desse parlamento, poucas vezes se reuniram, né? Por quê? Porque de certa forma, né, os interesses deles eram contemplados pelo Estado, né? Os interesses da burguesia que, né, acumulavam capital, exerciam o seu comércio, não tinham taxas abusivas, né? Então, de certa forma, para eles, a monarquia do jeito que estava tranquilo, eles estavam se desenvolvendo, né? Porém, né, com o passar do tempo, né, esses burgueses acabaram mudando suas opiniões, porque o governo que tinha acabou mudando muitas coisas, né, dentro do novo governo que vai surgir após a dinastia dos Tudors. Mas antes disso, é importante a gente relembrar da lei de cercamentos, né, que
criou um contexto que foi desfavorável para os mais pobres, aonde retirou, né, as pessoas mais pobres das terras, né, e, né, essas propriedades foram vendidas para produtores de ovelhas, né, que produziam lã, que favoreceram o desenvolvimento da manufatura industrial da Inglaterra, né? Então essas atividades que acabaram aí tendo uma mudança para a burguesia não atingiu as camadas mais pobres, porque eles sofreram bastante com todo esse processo, principalmente também com a prata que vinha das Américas, né? A prata que vinha das Américas fez com que a alimentação, o custo de vida das pessoas mais pobres aumentasse dentro da Inglaterra, fazendo então com que eles não conseguissem nem mesmo assegurar a sua própria sobrevivência. Né? Com a dinastia Stuart, né, que vai vir então mudando todo o panorama que existia da dinastia Tudor, né, que fazia com que o parlamento não se reunisse com o rei, porque a forma da monarquia que se apresentava, né, contemplava os interesses dos burgueses, e isso vai mudar com a entrada do rei Jaime I, né, que vai ficar de 1603 até 1625. Né? Ele vai adotar uma política onde ele vai aumentar os rendimentos da coroa, né, por meio de novos impostos. Né? Fala-se em impostos, já os burgueses já ficam doidos, né, gente? Por quê? Porque, além disso, ele vai aumentar também as taxações alfandegárias, né? E vai forçar os membros da burguesia inglesa a conceder empréstimos para o governo, né? Então essas ações vão afetar muito os burgueses, né? Que vão reagir aí com discussões intensas dentro do parlamento, ou seja, aquele parlamento que não se reunia, agora está voltando a se reunir, porque atingiu aonde dói mais nos burgueses, né? Que é no bolso, né? E a burguesia, é claro, que vai reivindicar os seus direitos, né? Aonde já se viu promulgar taxas, coisas assim, leis, né? Sem passar antes pelo parlamento, né? Então o rei Jaime I vai ter essa postura, né? Como um dos primeiros governantes da família Stuart, da dinastia Stuart, né? Os mais pobres, né, também vão ter as suas vidas impactadas, né, por essas escolhas que o rei Jaime I vai fazer, né? Por quê? Né, vai ter aí uma intensificação, né, na distribuição das mercadorias da Inglaterra, né? Então, ou seja, os pobres que estão trabalhando dentro das cidades, né, como mão de obra agora, né, eles vão passar, né, a ter uma alta nos preços dos produtos essenciais, né, tornando a vida cada vez mais precária e a vida da população cada vez mais difícil. Ou seja, para o pobre sempre vai se tornar mais difícil, né, as decisões políticas que vão sendo tomadas pela monarquia, no caso. Né? Todo esse contexto, né, vai ser mudado quando o Jaime I abdicar da coroa. Ele vai abdicar da coroa em 1625, pouco antes de morrer. E aí ele vai, né, empossar então no seu lugar, né, o seu filho, que vai ser o rei Carlos I, que vai governar até o ano de 1649, né, quando ele vai ser executado. Esse rei ele vai perder a cabeça, né? Então Carlos I ele vai ser um rei mais absolutista ainda, né, que o seu pai, aonde ele vai decretar a obrigatoriedade dos empréstimos à coroa, né, que a burguesia vai ter que fazer esse empréstimo, custe o que custar a coroa, né, e mandando prender que se negasse a fazer esses empréstimos, né? E o parlamento, claro, vai reagir, né, às medidas do Carlos I, e em 1628 vai produzir um documento chamado de Petição dos Direitos, né, que exigia o fim das prisões arbitrárias, né, que reforçava aí, né, o parlamento, né, da onde o parlamento deveria ser consultado para que tais leis fossem criadas, ou os impostos que fossem criados passassem pelo parlamento para ver se teria
uma aprovação. Mas o rei Carlos I não estava nem aí para o parlamento. Ele queria era governar de uma forma absolutista, aonde o poder do rei é supremo, né? Não tem que passar pelo interesse da maioria, né? O que importa é o interesse dele, né? Então, além disso, o documento também proibia, né, o rei de criar um exército permanente, né? Esse documento que foi a petição dos direitos, né? Pois o pessoal, os burgueses temiam que ele fizesse, né, um exército que ele pudesse usar, né, contra aqueles que fossem oposição ao governo do Carlos I, né? No ano seguinte, o Carlos I vai fazer o quê? Vai dissolver o parlamento. Não preciso de vocês. Eu posso tomar as próprias decisões, né? Bem a atitude de um rei absolutista, né? Dentro desse antigo regime que nós, né, já estudamos aí, né? Então ele vai dissolver o parlamento como uma tentativa, né, de refazer o governo absolutista na Inglaterra, né? E também os parlamentares, né, vão ser obrigados a voltar para suas casas e entre eles vai ter um dos grandes proprietários de terras né, da Inglaterra, que é chamado de Oliver Cromwell. Guardem esse nome porque nós vamos ouvir falar dele novamente, né? Então o parlamento que foi dissolvido só vai voltar a se reunir em 1640, né? Que daí a gente vai ver aí mais um processo que vai surgir, né, dentro da ideia de sociedade que vai se formar a partir do momento em que vai ser executado o rei Carlos I, né? Aqui está um texto, gente, da obra Utopia de Thomas Moros, tá certo? Né? Que fala aí sobre o ideal de uma sociedade dentro do contexto dessa época. Leiam esse texto aqui e realizem, né, as atividades que se pedem, né, com interpretação desse texto, tá certo? Né, que se encontra lá na página 34 e 35 da apostila de vocês, tá certo? Né, façam essa atividade que nós vamos estar discutindo ela na nossa próxima aula pelo Zoom, beleza? Então, professor, é aí que começa a revolução dos burgueses contra a tirania do rei, né? Esses abusos sobre impostos, empréstimos, e aqueles que não concedem empréstimos são presos. Nossa, como que isso aconteceu, né? Então, nós vamos ver aí a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Depois nós vamos ver então, né, a nova abordagem que vai acontecer na Inglaterra, né, de monarquia que vai surgir, tá bom? Que vai ser uma transformação política no final de tudo. Mas vamos lá, né? Então a Inglaterra, desde a reforma anglicana feita lá pelo rei Henrique VIII, ela vai passar por diversos conflitos religiosos, né? Porque a Inglaterra ela é católica e de repente o seu rei decide que, né, vai ser agora uma nova religião, né? O anglicanismo, que nem existia, né? Ele que criou essa religião e ele era o chefe soberano dessa nova igreja que acabou surgindo, né? A igreja anglicana ela variava conforme o monarca, né, que comandava, né, entre aspectos católicos e aspectos protestantes, né? Então houve muita confusão, muita revolta por causa disso dentro da Inglaterra. Então a igreja anglicana ela variava conforme o monarca que a comandava, né, entre aspectos dos católicos e dos protestantes, né? De modo que a população civil ela vivenciava épocas de liberdade, né, de culto, onde elas podiam seguir o que elas quisessem, e épocas de perseguição, né, quando entravam os católicos, né, no poder, né? Então o que acabou acontecendo é que muitas pessoas fugiam, né, da perseguição religiosa. Muitos puritanos, né, que é uma linha mais radical da religião anglicana, né, do protestantismo, eles vieram, né, eles fugiam da Inglaterra vindo para as Américas, né, se estabelecendo nas Américas. Então, né, essas perseguições, né, forçaram então muitos puritanos a migrar para a América do Norte em busca de mais liberdade religiosa, né?
Os que permaneceram na Inglaterra, eles vão entrar em conflito com o rei na Guerra Civil da década de 1640. Né? Então vão ter interesses políticos, econômicos da burguesia e também religiosos, né? Com relação à tirania que era exercida então pelo monarca, tá certo? A burguesia e os proprietários rurais, né, que resistiram às tentativas do Carlos I, né, e muitos dos seus membros começaram a recusar pagar os impostos, né, que eram estabelecidos pelo rei, né. Só que essa resistência em pagar os impostos, somada aí à invasão escocesa que estava acontecendo, né, na região norte da Inglaterra, provocou uma séria crise financeira, né, na monarquia inglesa, né, que daí se viu obrigada a convocar todo o parlamento de volta em 1640. Né? O parlamento que tinha sido dissolvido foi convocado novamente porque o rei Carlos I precisava da ajuda dos burgueses. Né? Então, uma vez reunido, né, o parlamento tratou de implantar muitas das ideias da burguesia, né, dos proprietários de terra, e assim, né, os parlamentares, né, perseguiram e pretenderam e prenderam, né, os principais colaboradores do rei, né, passaram a controlar a política tributária, a religião, e por meio do chamado Ato Trienal, né, eles estabeleceram que o parlamento deveria se reunir no mínimo uma vez a cada 3 anos, né, para poder estabelecer aí novas diretrizes dentro do governo, né. Só que o parlamento ele era composto por pessoas que tinham projetos políticos distintos, né? Então tinham aqueles que apoiavam as ideias da burgueses que apoiavam as ideias da monarquia, tinha uma linha que era mais conservadora, então tinha a linha que era mais revolucionária, né? E tinha uma linha que queria instaurar a república, né, no lugar da monarquia. Então essas 3 linhas basicamente, né, fez com que o rei, vendo essa divisão que o próprio parlamento tinha, né, ele propôs a prisão dos líderes revolucionários. Né? Então iniciou a partir daí uma guerra civil que colocava aí, né, de lado as forças realistas, né, que apoiavam o rei, e dos outros os puritanos, né, que daí lutavam, né, pelas reformas políticas, econômicas e religiosas, como a gente já falou. Né? E com o apoio dos pobres, né, que habitavam as comunidades rurais ali, os centros urbanos, os puritanos eles construíram um exército, né, vencedor, que acabou sendo chamado de novo modelo do exército, né, que foi o Oliver Cromwell que liderou esse exército. Né? E em 1649, a Guerra Civil ela chegou ao seu fim e o rei Carlos foi julgado e condenado à morte. As camadas populares, né, que participaram de todo o processo nas fileiras dos exércitos puritanos, eles não puderam assumir nem tomar parte, né, da construção do novo governo, ou seja, eles não tinham relevância nenhuma para os burgueses dentro do parlamento, desse novo governo. Né? Então isso vai fazer aí com que o Oliver Cromwell, né, quando ele começa então a comandar, ele vai instituir uma república no lugar da monarquia. E ele que vai ser meio que o presidente da época, o governante da época. Né? E uma das principais tarefas, né, do governo dele foi instituir o Ato de Navegação. Em 1651 ele assinou o Ato de Navegação porque ele sabia que existiam outros países que estavam competindo com a Inglaterra com relação à navegação marítima, né? E também a trazer produtos, né? E levar produtos pelo mundo, né? Vamos dizer assim, né? E a Inglaterra está nesse processo de expansão econômica, né, gente? Do início da industrialização. Ainda não está industrializada, ela está num processo de manufatura. Né? Lembrando lá das nossas aulas sobre a Revolução Industrial, né? Nos anos 1750 e para frente que nós vamos ver a maquinofatura. Mas nesse período, então, estamos vivendo a manufatura. Né? Essa medida, então, né, dos navios ingleses, né, levando aí, transportando então as mercadorias inglesas, ou os países, né, que eram produtores
para os ingleses, né, que podiam somente transportar os produtos feitos pela Inglaterra, né? Essa medida ela visava favorecer a burguesia mercantil inglesa, né, que temia a concorrência, né, dos comerciantes como os holandeses, né, que também tinha uma política econômica baseada na navegação, né? E a política dos cercamentos, que tirou os pobres das terras e colocou as ovelhas nos lugares, né, vai continuar, vai persistir dentro do governo da República do Oliver Cromwell, né, mostrando aí que os ideais da revolução que eles fizeram, da Revolução Puritana, não contemplava melhorias para a vida dos mais pobres, né? Eles estavam excluídos mesmo desse processo. Eles participaram do processo, sendo aí bucha de canhão, vamos dizer assim, né? Na frente das linhas do exército, mas não tiveram nenhum direito concedido, né? Aliás, né, só vão sofrer ainda mais para frente, né? E, né, o medo de rebeliões sociais fez com que o Cromwell dissolvesse, né, à força o parlamento em 1653, porque, é claro, as populações mais pobres ficaram revoltosas, né, por não terem participação política, né? E, né, em 1653 ele vai começar então a estabelecer uma ditadura militar, vai dissolver o parlamento e vai começar uma ditadura militar, né, dentro da Inglaterra. Mas ele vai vir a falecer em 1658, né? O filho dele, né, que vai ser o Ricardo Cromwell, né, vai assumir o poder, mas ele não vai ser capaz de manter esse poder por muito tempo, que então ele vai ser deposto. Depois de 18 meses no poder, ele vai ser deposto, né? E uma revolta organizada pelos líderes do exército do parlamento, né, o qual vai fazer voltar no lugar da ditadura, da república ditadura, né, vai voltar a monarquia, né? E, né, na monarquia que vai surgir, agora nós vamos ter a restauração da monarquia por meio de um ato, né, que segundo o historiador José Jobson de Andrade Arruda, ele vai dizer que a república que existia simbolicamente vai ser, né, sepultada quando eles vão lá e vão desenterrar os corpos do Oliver Cromwell e dos outros participantes, daqueles que julgaram o rei Carlos I, né, e o condenaram, né, e condenou ele à morte, e eles vão ser enforcados e decapitados mesmo depois de mortos, né? Então vai ter esse ato aí, né, que vai, né, ser uma coisa que vai consolidar a volta da monarquia, né, que exigia, né, a destruição dos restos mortais daqueles que condenaram à morte o rei que existia anteriormente, né? E quem vai assumir o governo agora vai ser o Carlos II, né? Ele vai governar então a Inglaterra por 18 anos com o apoio do parlamento, né? Porém, né, ele vai sair do poder e vai entrar o seu irmão, que vai ser o Jaime II, né? Que ele vai tentar refazer o absolutismo na Inglaterra, né? Ele vai tentar resgatar o desejo do seu pai, né? E vai ser então um novo absolutista, né, dentro do antigo regime, né? O parlamento não vai aceitar a ameaça do retorno do absolutismo, né? E vai organizar em 1688 um novo golpe e vai convocar Maria Stuart e o seu marido, o Guilherme de Orange, né, para se tornarem o rei, né, para se tornar o rei da Inglaterra. O Guilherme de Orange vai se tornar o rei da Inglaterra, e esse evento, né, como vai ser um evento sem guerra, sem sangue, sem nada, vai ser chamado de Revolução Gloriosa, né, por não ter havido nenhum derramamento de sangue, porque o Jaime II, quando ele ficou sabendo, né, do complô que estava acontecendo para tirarem ele do poder, ele vai sair do poder, né, vai fugir sem nenhuma resistência, não vai reivindicar nada, né? Nos anos seguintes vai ser elaborada a Declaração de Direitos, tá certo? Vai ser feita a Declaração dos Direitos, que é a Bill of Rights, né? Que consolidava o Estado burguês, né? E estabelecia as liberdades de expressão política, como também as de tolerância religiosa dentro da Inglaterra. Agora, vamos dizer assim, que a monarquia que vai passar a existir na Inglaterra vai ser uma monarquia
parlamentarista. O rei, ele vai estar no poder, né? Vai ser um representante da nação, mas todas as decisões têm que passar pelo parlamento, né? Aonde vai ser então tomada a decisão final. O rei não pode passar por cima do parlamento para instituir leis e regras, né? Ou impostos, coisas assim, dentro do seu governo, né? Então, essa vai ser uma mudança da onde a burguesia vai se beneficiar muito e vai, então, surgir aí todo o processo das próximas revoluções que nós já vimos, né, no capítulo anterior, das revoluções industriais, porque isso só vai fortalecer, então, a burguesia, além do que o Crowe já tinha feito com os atos de navegação, né? Então, esses processos vão ser muito importantes para o desenvolvimento, então, como a gente já viu, né, da primeira revolução industrial. Beleza, pessoal? No mais, eu vou pedir para que vocês façam a atividade que está na página 37 da apostila de vocês, né, para que a gente possa discutir, então, na nossa próxima aula. Pessoal, então é isso. Espero vocês na nossa próxima aula pelo Zoom e até mais. Tchau!